Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Hashed Table ou tabelas de hash. O que é uma tabela de hash? É uma tabela que usa o algoritmo de hash para indexar a informação de acordo com o índice que você definir. E quando você vai usar esse tipo de tabela? Quando você precisar fazer uma busca indexada, ou seja, você tem uma tabela interna com várias linhas, você precisa buscar algum registro nessa tabela. Aí você passa o índice e essa busca vai ser bem rápida usando a tabela de hash. Criando uma tabela. Vamos ver como a gente cria? Digite data, lt char 1, type, hashed table of. Aí você escolhe o tipo da sua tabela, no meu caso vai ser char. With, unique key e o campo que você quer definir como chave dessa tabela. No caso, eu vou colocar char ID. Tá? Eu vou criar uma LT scar2 também, para a gente comparar. Ela vai ser standard, tá? Então, standard table of scar sem chave. Então, é assim que você cria uma tabela interna do tipo hashed, tá? É a mesma coisa das outras, né? Só muda aqui hashed table e você tem que definir aqui uma chave única, tá? Aí tem mais formas de uso desse tipo de tabela. Você pode acessar a parte de ajuda, né, no F1 aqui, do próprio SAP, e ele vai te mostrar todas as possibilidades. Preenchendo uma tabela. Antes de começar a inserir linhas na tabela, a gente tem que criar uma estrutura. Então, vou criar aqui. Vou limpar a estrutura antes de começar a inserir. E agora eu vou começar a preencher campo a campo. Só vou preencher o ID e o nome, tá? Aqui, go. E agora eu vou inserir essa linha dentro da tabela interna. Como que a gente faz? Numa hashed table. Insert a estrutura into table, a tabela hashed. E para inserir essa mesma estrutura na tabela standard, a gente usa append. Agora a gente vai inserir mais duas linhas para ter um pouco de dados, né? Pronto. Então é assim que você insere dados numa tabela interna do tipo hashed. Buscando dados. Agora a gente vai ver como a gente lê uma linha de uma tabela interna do tipo hashed table. A gente vai usar a instrução read table, passando o nome da tabela que a gente quer ler. Into, a estrutura que vai receber essa linha, caso ela encontre. ls_char. With table key, aqui vai a chave da tabela que a gente definiu quando a gente criou a hashed table. Então a chave é essa daqui, ó, char ID. A unique key, char ID. E aqui a gente vai passar o valor que a gente quer encontrar. Eu posso passar 1, 2 ou 3. Eu vou passar 2 aqui, que é a TAM. Antes de executar a leitura, eu vou limpar a estrutura aqui, ó, ls_char, tá? E vou fazer a mesma coisa para a tabela standard, para a gente comparar. Então, o que, que muda? Aqui, lt_char2. E aqui, em vez de table key, a gente vai usar só key. Por quê? Quando você não define uma chave para uma tabela interna, igual aqui, a gente não usa table key, tá? E aqui eu vou colocar 3, porque eu quero encontrar a azul. Vou colocar aqui um break antes e depois, para a gente verificar como que se comporta no debug. Vou executar aqui o report. Estou limpando aqui a ls_char antes de fazer a leitura. Está vazia. E vou tentar ler. Olha lá, encontrou a 2, TAM. Certo? Sai sobre seta 0, indicando que a linha foi encontrada. E eu vou fazer a mesma coisa com a tabela standard.
Ó, encontrou a 3 azul. Agora eu vou explicar por que eu sempre dou um clear antes de dar um read table, tá? Porque assim, quando você for fazer um programa, às vezes outra pessoa também fez o programa, está dando manutenção, e se, dependendo do jeito que o programa foi feito, pode dar inconsistências aí nos resultados, tá? Como assim? Vou explicar. Eu vou colocar aqui uma linha, um carry de 4, que não existe, ó, vai de 1 até 3. O que acontece se eu fizer isso aqui? Vou executar. Eu vou pular essa instrução de clear, tá? Ele não vai limpar a estrutura. Como que ela está agora? Está com 3 azul. Como que eu pulo uma instrução aqui no debug? Eu vou na instrução que eu quero ir, clico direito, ir para a instrução. Ó, a setinha desceu para essa linha. Ele não executou essa instrução aqui, não limpou. Aqui está 3 azul ainda. Vou tentar ler o carry de 4, que não existe. Olha aqui, o sai sobre RC ficou 4, indicando que a linha não foi encontrada. E aqui no LS-SCAR, ficou 3 azul ainda. Ele não limpa se ele não encontra. Ou seja, pode dar uma inconsistência na aplicação, porque às vezes você procura a carry de 4 e vai apresentar a 3, que é azul. Ou seja, uma coisa que você não procurou. Então, para isso que eu dou um clear aqui antes, tá? É claro que sim, se a pessoa fizer aqui um if sai sobre IC igual a 0, eu posso colocar alguma coisa aqui. E vai entrar aqui nesse bloco somente se a linha foi encontrada, independente se ele limpou ou não a estrutura. Ó. Vou executar para a gente ver. Ó, eu vou pular aqui o clear e vou ir para cá. Aqui tá LS-SCAR tá com 3 azul. Li a linha, não encontrei, ficou ainda 3 azul. Só que só vou entrar nesse bloco caso eu encontre a linha. Então ele vai pular essa parte, ó, porque o SciSobAC deu 4, porque ele não encontrou a linha. Ó, pulou essa parte, tá? Então isso aqui resolve o problema, senão precisa dar um clear, tá? Se você usar o if, sai sobre IC igual a 0, tá? Mas assim, por boas práticas, né, para evitar problemas, né, caso outras pessoas vão mexendo no seu programa ou você dando manutenção, é sempre bom dar um clear, tá? Se a pessoa fizer isso aqui, ó. Em vez de usar o sai sobre IC igual a 0, ela fala que se a estrutura não estiver vazia, ou seja, ela está preenchida, só que com a informação errada. Isso aqui levaria a erros, né? Caso você fizesse isso aqui, ó. Não tivesse clear. Eu vou executar novamente. O que tem na LS-SCAR? 3 azul. Estou procurando a 4. Não encontrei, mas ela está preenchida ainda. Ele vai entrar nesse bloco aqui de forma incorreta, tá? Então, resumindo, para evitar problemas, sempre dê um clear antes de dar um read table. E, na hora de verificar se ele conseguiu ler a linha, use sempre sai sobre RC igual a 0, para garantir que a linha foi realmente encontrada, tá? Teste de desempenho. Agora eu vou mostrar um report que eu criei para contabilizar quanto tempo demora para a gente ler uma linha de uma tabela hashed e ler uma linha de uma tabela standard para fins comparativos, tá? Então vamos para lá. Esse aqui é o report para comparar os tempos. É aquele mesmo report que eu usei para sorted table, só que está adaptado para hashed table. Então vou explicar aqui o básico, o que ele faz. Aqui eu estou declarando o tipo com o campo id, que é um número, descrição, que é char20. Essas três variáveis são os tempos, então tempo em T1, tempo em T2 e time. Então antes de eu começar a executar a instrução, eu vou começar a marcar o tempo T1. Depois que eu executei a instrução, eu marco o tempo T2. A diferença de T2 para T1 é o tempo que demorou para executar a instrução. Tá? Aqui eu estou criando uma estrutura desse tipo aqui. Estou criando uma tabela hashed com a chave id. E estou criando uma standard table sem chave definida. Tá? Aqui eu estou limpando as tabelas. Aqui eu faço um loop de 10 milhões de vezes para ele inserir 10 milhões de linhas em cada tabela. E como que vai ficar o conteúdo? ID vai ser o número da linha, então 1, 2, 3. E descrição vai ter a string linha concatenado aqui com o ID da linha. Então vai ter linha 1, linha 2, até 10 milhões. Aqui vai ser a parte de leitura de dados. Então, cenário 1, estou zerando os contadores, T1, T2. Essa instrução
ela começa a contar o tempo aqui, T1. Vou executar o read table, procurando o ID 10 milhões. E vou marcar o tempo 2. A diferença do T2 pelo T1 é o tempo percorrido em microsegundos. Então, vou imprimir na tela que quando eu executei a etapa, a leitura na hash table, ele demorou tantos microsegundos. Tá? Aqui eu estou dando um sort na tabela, standard, porque antes de executar a leitura, eu vou ordenar essa tabela com o ID crescente, tá? Ela já está ordenada, porque eu já inseri aqui na ordem crescente, tá? Mas é só para mostrar mesmo que você tem que ordenar essa tabela antes de tentar ler alguma coisa nela, tá? Para garantir. Mas se você tiver certeza que essa tabela já está ordenada, não precisa dar essa instrução, tá? Cenário 2, mesma coisa. Eu limpo aqui os temporizadores T1 e T2, marco o tempo T1, executo essa instrução, tentando ler a linha 10 milhões. Marco T2, faço a diferença e imprimo na tela. Vou imprimir aqui, ó. Eu li a Standard Table de forma crescente. E o cenário 3 é parecido com o cenário 2. A única diferença é que ele vai usar busca binária. Tá? O resto é tudo igual. Ele vai imprimir aqui, ó. Eu estou lendo uma Standard Table de forma crescente usando busca binária. Vou executar aqui esse reporte. Terminou de executar aqui, pessoal. Então, para ler aquele registro com o ID 10 milhões, na hash table demorou 4 microsegundos. Na Standard Table, ordenado pelo ID crescente, demorou 137.767 microsegundos. E a Standard Table, ordenado da mesma forma, só que usando busca binária, demorou 7 microsegundos. Ou seja, aqui está claro que a forma mais rápida é usando hash table. Tá? Se você usar busca binária, também fica bastante rápido, tá? Só que lembrando que você tem que ordenar a tabela antes de fazer a busca, tá? E sem usar a busca binária, demora muito, porque se o registro estiver no final da tabela, como estava, né? Era o último registro da tabela, ele vai demorar muito para encontrar, porque ele vai percorrer linha a linha até encontrar o registro. Se ele estivesse no começo da tabela, ia ser rápido. Só que às vezes você não sabe onde está o registro, né? Se está no meio, se está ali no tipo 1/4 da tabela, 3/4. Então, dependendo do local, quanto mais para o final da tabela, mais demorado vai ser, tá? Link de comparativo. Agora eu vou mostrar um post no fórum da SAP, onde fizeram um comparativo, né, de Standard Table, Sorted Table e Hashed Table, com gráficos e tudo mais. Então vamos lá? Esse é o post que compara a performance da tabela Standard, da Sorted e da Hashed Table. Aqui está sendo feita operações de inserção de linhas, tá? Aqui nesse eixo X é o número de linhas e nesse eixo Y é o tempo, tá? Então aqui a linha vermelha representa a Standard Table. Então ela é a que insere mais rápido as linhas. Em segundo lugar fica a Sorted e terceiro a Hashed. Isso aqui é normal porque a Standard Table não tem uma chave para ela ficar mantendo, tá? Ela só vai dando append no final da tabela, então ela é mais rápida. Só que a maioria das aplicações fazem operações de leitura, tá? Ela não faz muitas operações de inserção. A não ser que é uma aplicação específica, tá? Mas a maior parte das aplicações fazem mais operações de leitura do que escrita. Então aqui, ó, a gente tem essa linha vermelha, que é a Standard Table, sem busca binária. Então, conforme você vai inserindo registros na tabela interna, ela vai ficando extremamente lenta, tá? Para encontrar as informações. Já a Standard Table, usando busca binária, a Sorted Table e a Hashed Table, elas são muito rápidas, tá vendo? Nem aparece aqui no gráfico. Somente a Standard Table sem busca binária que é muito lenta. E aqui embaixo é o mesmo gráfico, só que tirando a Standard Table sem busca binária. Aí a gente consegue ver melhor as informações, tá? Então a tabela mais rápida para ler é a Hashed Table, que é azul. Segundo lugar é a Standard Table, usando busca binária. E o terceiro é a Sorted, tá? E aqui está o código-fonte, se você quiser copiar e colar no seu ambiente e executar para você mesmo verificar os resultados, está aqui, tá? Você pode copiar e colar e testar você mesmo. Conclusão.
Então a gente viu o que é uma hashed table, como que a gente cria, como que a gente insere dados, como que a gente lê dados. Viu um comparativo de desempenho entre hashed table e standard table. A gente viu também um link externo no fórum da SAP, onde fizeram um comparativo bem elaborado dos 3 tipos de tabela, com gráficos, com um reporte de exemplo que você pode copiar e colar e testar no seu próprio ambiente, tá? Então, assim, hashed table eu sempre uso quando eu tenho uma tabela interna indexada. Quando eu tenho alguma chave para procurar alguma coisa, eu sempre uso o hashed table, tá? Então, depende da situação, você é meio que gosto também, né? Porque você viu que o tempo ali é bem próximo de uma sorted table, de uma hashed table e uma standard table usando busca binária, tá? Mas aí vai do gosto. Mas a mais rápida mesmo, se você for ver ali nos microsegundos, é a hashed table para buscar dados, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.